O embargo de uma obra residencial tem causado polêmica. Isso porque fiscais da Prefeitura de São Miguel do Oeste receberam uma suposta denúncia anônima, indicando que no local havia uma construção irregular. No entanto, na data do embargo, nada foi constatado. Eu estava em casa, né? Aí para fora eu vi a polícia e os fiscais da Prefeitura, dizendo que estava embargando a obra, né? Eu não estava trabalhando na obra. Faz 27 anos que nós moramos aqui, né? Faz 10 anos que eu construí a casa, que pegou fogo tudo aqui nas casas, né? Aí eu tinha uma peça de madeira, né? Aqui, essa da frente, que é a garagem, faz 2 anos que eu construí. Tem o recibo, do material, tudo, né? Aí então, eu estava arrumando encanamento semana passada. E 3 dias depois, os fiscais vieram, né? Dizendo que tinham embargado obra, mas até então não estava em obra, não estava em nada. O local fica na Avenida Salgado Filho, no bairro São Luís. A proprietária do imóvel, Márcia Coral dos Santos, de 39 anos, aponta que se sentiu coagida pelos fiscais da prefeitura e que o denunciante seria um vereador do município. No momento do embargo, a polícia militar prestou apoio aos fiscais. Me senti mal, coagida pelos fiscais e pela polícia, que pois não sou bandida, que não tem ladrão, né? Aí então pediram a regularização, um projeto da dita obra, né? Já faz tanto tempo que eu falei que mora na obra. O fiscal alegaram que, para isso, né, tem que normalizar. Segundo a moradora, o embargo se deu por falta de projeto da obra. Porém, nenhum serviço estava sendo realizado no momento. Imóveis de vizinhos também estariam irregulares, inclusive do suposto denunciante. Márcia ressalta que nenhuma moradia próxima está regular e a área passa por processo de regularização fundiária. Ela lamenta o embargo da construção em situação que não houve flagrante e ainda aponta que existem outros imóveis irregulares que não estão sendo averiguados. Mas não só eu, como da chácara do vereador, que tem mais de 50 moradias, também não tem projeto das casas. Tá ilegal a área dele também, né? Se puxar lá judicialmente, ambiental e tal, tá tudo ilegal. Imposto, eu vendo o nome dos moradores, não do dele, né? Tá tudo lá no fórum parado judicialmente para sair. A nossa escritura, mas até hoje não saiu, né? Então, se vale para mim, para ser embargada a obra, então eles que multam e corrigem também, porque a área dele está tudo ilegal. Não tem projeto nenhuma casa, eles continuam construindo e não vale a lei para ele. Então, eu acho que a prefeitura deveria rever a situação dele lá, antes de vir me punir, me multar por onde, né, a situação. A contribuinte afirma manter o pagamento de impostos em dia, como o IPTU, por exemplo, e que lamenta a ação descabida dos agentes públicos. Eles colocaram o adesivo e queriam que eu assinasse na Mara a notificação do embargo da obra. Como eu, né, tomo bastante remédio, sou uma pessoa doente, eu não ia assinar uma coisa que eu não sabia também, sem noção, porque eu não estava trabalhando, não estava mexendo na obra no instante, né? Eu fui lá na prefeitura todo mês, paguei todo certinho, tá tudo ali as negativas, os impostos certinho. E eu não posso reformar sequer. Márcia destaca não ter dúvidas de que o vereador foi o denunciante que culminou no embargo de sua obra e não entende o motivo da suposta perseguição. Ela acredita que o fato esteja ligado a um comentário publicado por ela nas redes sociais. A opinião da moradora se refere a uma troca de farpas entre o vereador com um colega de bancada durante uma sessão ordinária. O que o Vanito Corres tem contra a minha pessoa? Por que essa perseguição, essa opressão que ele tem contra mim? Pois até então nunca ofendi ele, nunca disse algo contra ele. Sempre ele me oprimiu, tem que comprovar na lei que ele me oprimiu, me chamou na lei por coisas que eu nunca fiz nada para ele. Né? Então eu quero pedir que ele pare com isso. Eu sou uma pessoa de idade, tomo medicamento, eu não quero me incomodar com ele, né? Não tenho nada contra a pessoa dele. Por que ele fazer isso? Eu quero explicar para ele, se foi por causa de uma postagem, um debate que eu vi, que eu dei a minha opinião, ele vai ter que cobrar a opinião dos outros. Eu só fiz a opinião que todo mundo fez, porque foi depois dessas opiniões que eu dei no debate da Câmara que eu vi, que ele voltou no bairro depois de 4 anos. Foi ele, não tenho inimigos. Em sessão da Câmara de Vereadores, Vanilton Conrad falou sobre a suposta acusação da denúncia. O pessoal denuncia, o município vai lá, não precisa nem denúncia e notifica. Se notificou é porque está errado, cara. Não tem que estar criticando, falando de vereador. Que nem essa pessoa que me citou aí hoje. Infelizmente, a gente tem que deixar bem claro, eu não fiz denúncia contra ninguém, pode procurar na prefeitura, em qualquer local.
mas se tiver errado, eu acho que o município tem que notificar e tem que corrigir mesmo. Não é dessa forma que nós vamos estar passando a mão ou tentando, não adianta procurar vereador para tentar ajeitar alguma coisa que é incorreta ou errada, ou ilegal. O município está fazendo, o fiscal está fazendo a parte deles, nós vereadores estamos fiscalizando. E como ela citou que me viu numa filmagem na rua, claro que me viu, fui ver a camada asfáltica, fui ver as obras, como é que está ficando. E realmente, quando eu fui lá, ela pode falar, o pessoal, a gente usa máscara, a gente se previne, e só, eu estava sozinho, não tinha ninguém comigo, eu fui só olhar a obra, o pessoal estava trabalhando no outro lado. Questionada sobre uma possível ligação do embargo da construção com obras de asfaltamento em frente à sua residência, na Avenida Salgado Filho, Márcia revela que esse teria sido um dos apontamentos dos fiscais, mas que já se comprometeu em doar parte do terreno para a construção do passeio público. Mas eu já cedi a parte, né? É só eles virem, demolir ou fazer a parte que, né? O engenheiro veio aqui, fiscalizou, a parte que é para ser desfeita eu vou desfazer. Eu já disse isso para eles. Mas aonde eu reformei aqui, fiz a escada, não tem nada a ver com a calçada do asfalto. Agora, se o asfalto parou, não foi só por causa da minha moradia, mas foi por causa da ilegalização dos terrenos do Vanildo, que é mais para frente, que não tem calçada, passa uma pessoa só, e as casas estão em cima também, né? Então, ele que se responsabilizou pela situação nossa. Não foi só de eu. O Oeste em Foco procurou o secretário municipal de Planejamento de São Miguel do Oeste, Charles da Orsoleta, que em áudios enviados por WhatsApp comentou sobre a situação da moradora. Foi uma denúncia anônima, a gente não sabe quem foi. Ligaram aqui e foi denúncia, tá? Não tinha projeto da ampliação, então foi embargado porque não tinha projeto. Um tempo atrás, ela até trouxe para nós, quando ela veio falar com nós, que tinha os projetos padrão. Realmente tinha um tempo atrás, mas eles tinham que contratar um engenheiro para acompanhar a obra. Então a gente dava os modelinhos de projeto e eles tinham que contratar um engenheiro para acompanhar a obra, né, e para assinar a execução. Quanto à polícia, é para dar mais segurança para os fiscais, tá? Eles se sentiram melhor contratando a polícia para ir junto, né? Então eles têm esse poder de solicitar para a polícia, né? A questão de pagar IPTU, ela vai pagar normal, tá? Então não tem muito, porque ela está utilizando os serviços, está utilizando rede de água, está utilizando rede de energia. Então, se está utilizando, se paga IPTU, né? A paralisação lá não necessariamente foi da dela, mas é um conjunto de doações que tem que ter e não está tendo lá, para o alargamento da pavimentação. Tem a questão principal, que é do que faltou projeto, né? Não tem projeto, por isso não foi embargado. Se ela descumprir, ela vai receber multa. E quanto aos outros, a gente está notificando aos pouquinhos, né? A gente vai ter que notificar todo mundo. A gente vai ter que regularizar todo mundo. O problema específico dela é que se ela não tivesse feito nada, a regularização fundiária iria regularizar a parte que ela já tem, que é o que vai acontecer com os outros. O pessoal que já tem a construção mais antiga está sendo regularizado tudo pela regularização fundiária. O problema é que ela começou a mexer, não pode mexer. Márcia afirma que deseja que o poder público regularize a situação dos moradores e que o vereador cesse as supostas perseguições. Primeiramente que ele pare com essa opressão, né? Que ele tem contra a minha pessoa, de me perseguir, né? E outra, que a prefeitura regularize essa situação minha, porque eu paguei os impostos. Se eles regularizar a minha, eles regularizar do Vanildo Cônjuge também a situação deles ali, não só deles, mas a nossa toda, né? Nós pagamos imposto. Tá tudo ilegalizado isso aqui. Ninguém tem projeto disso aqui, né? Que eles façam alguma coisa. Eu não posso ficar assim, né? E parada a situação. Eu tenho que botar forro em roda da casa, arrumar os canos, fazer reforma. Não adianta, tudo termina, né, com o tempo. Além disso, a moradora ressalta que Vanirto Conrad teria lhe ameaçado caso a situação fosse divulgada pela imprensa. Diante disso, ela registrou um boletim de ocorrência. Sim, Vanirto me ameaçou de me processar se eu fosse levar essa situação no ar. Mas eu não tenho opção. Fórum está fechado, delegacia, tudo está fechado, né? Então,
eu resolvi dar essa opinião antes que ele faça isso, né? Porque eu não tenho nada a esconder. Conrado foi procurado pela reportagem por telefone, mas não se manifestou oficialmente.